Oi, Alexandre, tudo bem? Oi, Guga. Olá, pessoal, tudo bem? Já já a gente vai começar a nossa live. Hoje a gente vai falar um pouco como derrubar o bolsonarismo, baita tema, baita desafio, né? E a gente vai receber para isso o Joel Pinheiro, ele é comentarista, né? Colunista da Folha, da Exame, então a gente vai poder conversar um pouco sobre isso, ouvir também a opinião dele. E, enfim, pensar e refletir um pouco sobre o que significa, né? E por que derrotar o bolsonarismo? Acho que isso também é um tema, né? É o nosso tema de hoje. Deixa eu escrever aqui. Deixa eu aceitar aqui o Joel. Tá indo. Boa noite para todo mundo que tá entrando. Joel, tudo bom? Olá, Tamires, tudo bem e você? Tô bem também. Bom, tô aqui tentando testar aqui a conexão. Agora foi. Bom, eu tava falando pro pessoal que é um desafio e tanto, né? Eu convidei o Joel para essa conversa e o Joel falou assim: Nossa, mas essa pergunta é muito difícil. Eu já te adianto que eu não tenho resposta, mas a gente vai conversar a respeito dela mesmo assim. Com certeza. E, bom, então, o nosso tema de hoje, boa noite para todo mundo que está chegando. A gente vai bater um papo aqui com o Joel, falar um pouco como a gente pode derrubar esse bolsonarismo, mas mais importante, por quê, né? Vamos discutir um pouquinho do que a gente tem refletido sobre esse assunto. Para quem não conhece o Joel, sei que todo mundo aqui quase deve te conhecer, mas o Joel é economista, é filósofo, colunista da Folha, da Exame e comentarista do Morning Show da Jovem Pan. Então, super bem-vindo, muito obrigada por ter topado esse convite para conversar aqui hoje. Estou bem feliz de você ter aceitado e a gente poder conversar sobre esse tema que é tão importante. Bom, e da minha parte, muito obrigado pelo convite, Tamires. Para mim é um prazer e uma honra também fazer essa conversa aqui. Conversas como essa são muito necessárias hoje em dia, né? Com certeza. E a gente postou a divulgação da live e um rapaz escreveu assim para mim: Poxa, mas com tanta coisa acontecendo no Brasil, e vocês vão falar do Bolsonaro, e vocês querem tirar o Bolsonaro, mas tem problemas mais importantes. Daí eu fiquei pensando, nossa, não, então vamos falar, vamos conversar um pouco por que é importante, então, a gente derrubar esse bolsonarismo, isso que tá aí, porque eu acho que essa questão, né, que ele tem significado para o país, né, o que a gente tem vivido hoje, e eu acho que assim, não é só a gente derrubar o Bolsonaro, é assim a gente pensar novas propostas para o país e conseguir, então, implementar essas propostas, conseguir combater todas as desigualdades que a gente vive hoje no nosso país. Eu moro aqui na Zona Leste, né, Joel? Eu moro no bairro da periferia e aqui é muito claro, né? Muito claro tudo que o Bolsonaro tem significado, o governo dele tem significado nas nossas vidas, né? Não só de não combater essa pandemia, ignorar o isolamento, e a gente vê reflexo disso na vida daqui da população, a população também não tendo acesso, né, à saúde, enfim, mas com desemprego, com tudo que já acontecia mesmo antes dessa pandemia, né? A gente hoje tem mais de 12 milhões de pessoas desempregadas no nosso país, 40% dos postos de trabalho são postos informais, e aqui na periferia que a população está nesses postos informais, com trabalho precarizado, então a gente já estava vivendo toda uma situação desastrosa do governo Bolsonaro, da política do próprio Guedes, né, dessa política econômica que foi vendida como um milagre, como uma receita de bolo que ia dar certo, e a gente vê que esse bolo não deu certo, né, só murchou e tá ferrando com as nossas vidas, né, eu acho que isso é uma coisa que, assim, tá todo mundo vendo e sentindo na pele, né? A gente está vivendo aí uma destruição em massa de todos os direitos sociais, e eu acho que isso é o mais problemático, e por isso, sim, derrotar o bolsonarismo, né? O que você tem achado sobre isso, Joel? Não, com certeza é uma série de fatores aí que se juntam no governo Bolsonaro, alguns
muito ruins, outros inaceitáveis até dentro de um parâmetro do que uma democracia deveria ter. E acho que cabe a gente fazer essa reflexão. O que significa? Primeiro, qual que é a diferença, né? O que é Bolsonaro e o que é bolsonarismo? São duas coisas um pouco diferentes. E outro, por que são coisas ruins para o Brasil e que pessoas que refletem e que gostariam de ver um Brasil melhor, por que representam um obstáculo a um Brasil que a gente gostaria de ver, né? Eu vejo no bolsonarismo, o Bolsonaro, para se eleger, ele usou diversas bandeiras, tá? Diversas coisas que ele usava para justificar um pouco para o eleitor o que ele significa, né? O que ele simboliza. Não é um argumento racional, mas é o que ele simboliza para o eleitor que confiou e que votou nele. Um ponto era o combate à corrupção, ligado ali à Lava Jato e todos os movimentos aí que a gente viu nos últimos anos, de prender políticos, empresários e tudo, e essa ideia de que o lavajatismo vai nos levar ao fim da corrupção. Esse era um ponto. Você tinha uma bandeira econômica, uma ideia de liberalismo econômico, que também seria representado ali pela junção dele com o Guedes e tudo. Mais superficial, mas ainda assim estava ali presente. E você tinha uma ideia, um valor de revolta, esse é mais profundo, revolta contra o sistema, revolta contra o que aí está. Um tipo de sentimento que a gente pode identificar, por exemplo, já no que foi os protestos de junho de 2013, e que as pessoas profundamente insatisfeitas com a situação do país, sem muita clareza também no onde está o problema e tudo, mas com uma ideia de que, olha, essa classe política que aí está, isso aí não tem como. Isso aí é o atraso, isso aí nos puxa para baixo, isso aí é corrupto, e isso aí não resolve os problemas da população. A gente sustenta isso e não recebe em troca o que a gente esperaria que a população receberia. Então, e uma política feita como? Com base na concertação de interesses, com base na negociação puramente, eles dizem, né, fisiológica, ou seja, dos interesses de partidos e de carreiras políticas, abandonando totalmente os interesses da população. Acho que foi um pouco esses sentimentos que estavam por trás do bolsonarismo, mas nenhum deles na minha visão, a essência do que é o Bolsonaro e o que é o bolsonarismo. A essência, o que está por trás disso. Porque, veja, o Bolsonaro já se largou mão disso. O bolsonarismo continua com essa fala em perseguir corrupção e tudo, mas o governo Bolsonaro, por exemplo, já abandonou de uma maneira bem explícita, inclusive, qualquer ilusão de que ele estaria comprometido mesmo com a equipe da Lava Jato, com o combate à corrupção e tudo isso. A gente viu o PGR, o Augusto Aras, outro dia numa live, dizendo que ele vai superar o lavajatismo, vai acabar com o lavajatismo, porque ele quer voltar ao bom e velho combate à corrupção que tinha antes. Ou seja, que era um combate que, digamos assim, permitia muito. Eu não sei qual é a sua opinião da Lava Jato, mas, enfim, o que tinha antes dela, vamos combinar que também era uma impunidade muito, muito grande. Não é à toa que uma operação como a Lava Jato fez muito sucesso junto à opinião pública, porque pela primeira vez as pessoas sentiram que, tem gente sendo presa, tem corrupto de verdade sendo preso, e isso é importante para o país. Tá? Mas, enfim, o Bolsonaro abriu mão disso. O Bolsonaro o governo dele não tem mais nada a ver com isso. O liberalismo do Paulo Guedes, de alguma maneira, ainda está lá, mas ele já não entregou muito no primeiro ano de governo, e agora parece que ele está ainda mais enfraquecido lá dentro. O Guedes é uma voz dentro desse governo, já não fez tanto quanto dizia que ia fazer, e agora tem outras vozes. Agora tem outras vozes da ala militar ali, querendo outro projeto econômico, que é muito diferente do Guedes. Então também o liberalismo está meio embaixo. E a coisa antissistema, o Bolsonaro, que se elegeu dizendo, aqui não tem toma lá da cá, aqui é diferente, não sei o quê. Então, em vez de botar um cara de um partido no ministério, ele bota um cara que um maluco que o Olavo de Carvalho indicou. E fala, olha que maravilha, não estamos negociando politicamente, botei esse malucão aqui que não sabe de nada, né, no Ministério da Educação, então isso é o grande mérito, não sei o quê. Ótimo, mas ele de fato não negociava nesse sentido. Não quer dizer que fosse melhor, mas ele não negociava. E agora isso já mudou. O Bolsonaro agora já abraçou o Centrão e os partidos tradicionais do próprio Bolsonaro, PP, PTB, partidos dos quais o Bolsonaro fez parte. Ele acho que a maior parte da carreira política dele, inclusive, foi justamente no PP. Então, abraçou de novo esses partidos, já distribuiu diversos cargos, aí em fundos e controle de orçamento e tudo, já são mais de 70 bilhões de reais que ele já deu na mão de partidos aliados. Então, toda aquela ideia do governo antissistema,
um presidente anti-establishment, revolucionário, aquilo também já foi enterrado quando o Bolsonaro sentiu que, para sobreviver, porque ele estava criando tanta briga, criando tanto problema, atirando para tantos lados, que ele sentiu que ele ia cair se ele não mudasse o rumo. As pessoas têm muito medo do golpe do Bolsonaro, né? Eu acho que o Bolsonaro, mais do que chance de dar golpe, ele esteve muito perto de cair, isso sim. E daí ele reverteu, abraçou o Centrão, fez um grande acordo ali, e hoje em dia não existe essa coisa do impeachment, murchou, né? Ninguém mais está falando impeachment porque ele realmente fez as pazes com o que há de mais antigo, mais velho, mais fisiológico no sistema político brasileiro. Mas o que sobrou, então? O que está na raiz de tudo isso? O que usava essas bandeiras como uma maneira de se justificar, porque não pode se apresentar de forma totalmente às claras, embora no bolsonarismo faça quase isso. Para mim, o que está na essência do bolsonarismo, o valor mais alto, aquele que está sempre dando as cartas, é o seguinte: o bolsonarismo, e o Bolsonaro segue representando isso ainda, o bolsonarismo é a defesa do mais forte contra o mais fraco. É isso que o governo Bolsonaro, é isso que a proposta do Bolsonaro representa em todo e qualquer campo. No meio ambiente, bom, é a defesa de quem? Do garimpeiro que quer desmatar, do pecuarista, do agronegócio mais predatório, não o agronegócio que reconhece ainda alguma responsabilidade social e ambiental, não, o agronegócio mais predatório, que quer matar indígenas e destruir floresta mesmo. Na economia, os interesses das empresas que não estão nem aí para a ética nem nada, o negócio é lucro e ponto final, essa é a única coisa que importa, e vai para em todas as áreas. Então eu, o cidadão, tenho o direito de exercer o meu poder, eu, o cidadão de bem. Isso significa que eu posso, se eu quiser desmatar a floresta, eu posso acelerar na estrada sem perder ponto da carteira de motorista, porque é o meu interesse, eu quero fazer isso, e eu posso sair armado se eu quiser também, porque é o meu poder, é o meu direito, e eu não estou nem aí para nada. A frase que melhor sintetiza essa filosofia, ou esse valor de fundo, na minha visão, é uma que, se não me engano, foi o próprio Bolsonaro que disse, numa das vezes, lá para a imprensa, com as mortes do coronavírus, e daí? Você usar arma na rua, você vai gerar mortes aqui, e daí? E daí que eu estou desmatando a Amazônia? E daí que eu estou poluindo? E daí que eu estou criando um caos social? Eu não estou nem aí, é o meu interesse e ponto final. E quem defende o meu interesse em ponto final, no fundo, defende os interesses dos mais fortes, que são aqueles que têm a capacidade de exercer sem nenhum apoio os seus interesses sobre os demais. Quando o Bolsonaro diz que ele é antissistema, isso é falso. Ele é anti um elemento do sistema. Qual elemento? Aqueles elementos que constituem entraves, se constituem algum tipo de modulação ou de freio ao exercício totalmente irrestrito da ganância e do interesse dos mais fortes. Contra essa parte do sistema ele é contra. Leis ambientais, qualquer regra aí na condução da economia, pontos na carteira de motorista, vai até o mínimo do mínimo, mas ele tem que ser consistente até o fim. Regras com relação à arma, todos os pontos é esse. Ele é contra os freios e as barreiras que o sistema colocava de forma muito imperfeita, sempre muito ruim, mas colocava algum. E ele é contra isso. Então essa é a essência do governo e é essa sanha destruidora que pensa apenas no seu interesse de curtíssimo prazo. Tá? Então, na cadeira do presidente é o Bolsonaro, não estou nem aí para Supremo, para regra nenhuma. Eu sou o presidente, eu tenho que poder fazer o que eu quero e ponto final. E isso representa, para uma parte da população, também o meu desejo de fazer o que eu quero na minha vida e ponto final. Isso é muito destrutivo para o país. Por isso que eu acho importante que a gente se una e tenta, de alguma maneira, vencer. E não é que eu estou propondo um mundo igualitário, onde não existirá mais hierarquias nem nada disso, não. Mas é que em qualquer sociedade é importante que seja pensado o bem comum, e não apenas um lado, e não apenas a defesa automática do lado mais forte. Isso é destrutivo para a sociedade, isso gera uma sociedade, inclusive, pior para todos, porque todos vão estar pior se a gente segue essa filosofia aqui no longo prazo. E no final é isso, né? O resultado de que esse discurso também do herói que vem para salvar o país, que vai, enfim, eliminar com tudo, a gente vê que não funciona. E eu acho que tem isso que você falou, que eu concordo, Joel, que assim, a gente tem, acaba se sobressaindo, então, aquela nossa vontade individual sobre as nossas coisas, sobre a nossa propriedade. Eu tenho, então eu não quero que ninguém venha aqui, eu quero mais. Então, isso vai para toda a sociedade, né? E isso acaba
esse sentimento, ele contamina a sociedade como um todo, e aí o que a gente vai ver eu discordo de você, então eu vou ser machista aqui, sem ter pudor nenhum, eu vou espancar a mulher, vai crescer o número de violência, porque isso é o que acontece, vai crescer o racismo num sentido de, tipo, escancarar, né? Porque eu acho que quando você tem as regulações, as normas, né? O Estado agindo como um sistema normativo, né, da sociedade, enfim, e aí você consegue conter esses movimentos, né? Não é que também as pessoas ficaram pior depois do Bolsonaro, as pessoas já tinham, eu acredito que as pessoas já tinham isso no sentimento delas, mas quando você tem um Estado que é irresponsável e que incentiva esse tipo de comportamento, as pessoas, bom, então vou fazer, é isso, né? E aí, numa pandemia, um governo que nem coordena toda essa, né, nem coordena essa gestão dessa crise que a gente vive hoje, ele ainda sabota todo o isolamento e coloca todas as vidas em riscos e as pessoas estão morrendo, né? A gente tem um número absurdo de mortes no Brasil, então acho que é muito reflexo disso, e todas essas bandeiras que a gente vê como Salvador, que vou combater a corrupção, os casos dos laranjas, as fake news, uma política extremamente suja, né? Então, eu acho que de renovação isso não tem nada, por isso a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai usar esses termos, né? Vamos renovar a política. Bom, renovar com o quê, né? Porque acho que a gente tem que fazer essas reflexões, né? Veja a safra de deputados que se elegeu na onda bolsonarista, né? Pelo que, eu tenho até que ir atrás dessa história, mas eu não duvido que seja verdadeira, que algum candidato aí eleito, algum deputado do Centro-Oeste aí, foi eleito que ele tinha uma pizzaria e pizza com sabor Bolsonaro. Esse foi esse tipo de maluquice. Outro que tira foto com arminha. Elegemos uma safra de pessoas totalmente desqualificadas, que é essa bancada bolsonarista PSL, totalmente piradas das ideias, não tem nenhum conhecimento, muitas delas dispostas a mentir sem nenhum pudor sobre todos os assuntos o tempo inteiro, e que se baseiam única e exclusivamente num sentimento antissocial e de ódio, como a grande bandeira que os trouxe até ali. O que significa arma, né? É o sonho do uso da violência, no fundo, para servir aos meus interesses, mas no discurso como o jeito de resolver a sociedade aqui, né? Esse sonho de que a violência vai nos salvar aqui, esse é o grande caminho para o Brasil. A gente está vendo a qualidade dos deputados que se elegeram com esse tipo de discurso. E para não falar de deputados estaduais também, que tem cada maluquice aí que é inacreditável, né? Mas foi isso. São renovação? Olha, e agora que vai ter eleição municipal, é importante que a gente, enfim, tenha mais consciência para que a gente, nas cidades, onde a vida é nas cidades, que a gente possa, enfim, votar com mais consciência, pelo menos tentar construir aí, ainda que tenha muito, é claro, né, impacto federal nos municípios, mas que a gente possa construir cidades mais, enfim, mais iguais e mais sustentáveis num sentido amplo, né, da palavra. Exato. Não basta. A pessoa vir de fora da política, isso se transformou num certo discurso, numa verdadeira virtude. Ele não é político, que maravilha. A pessoa pode não ser político e ser muito pior do que os políticos ruins que estão aí. Então, quer dizer, não ser político não é mérito nenhum. Ser um amador na política não é um mérito. Também não é algo que desqualifique alguém, porque a pessoa precisa começar, a pessoa precisa entrar nisso. Agora, ela precisa entrar, inclusive, para aprender. É bom que pessoas venham de fora. É bom que a gente tire a política apenas de gente que está muito embrenhada naquilo há muito tempo. Precisa arejar também, precisa trazer gente bem intencionada de fora para mudar um pouco isso, para melhorar o que não está bom ali. Mas não achando que o total amadorismo e que um certo sentimento meio de mudança violenta ali, que isso é uma virtude, que isso vai trazer qualquer mudança positiva. Não vai. Isso vai trazer muita incompetência na gestão, e isso vai trazer também muito espaço para o que há das piores intenções aí no meio, usarem muitas vezes essa turma de maneira a perseguir os seus objetivos. A gente está vendo agora, quem que já dominou o governo Bolsonaro? É o Centrão. As velhas raposas da nossa política já tomaram conta daquilo. Durou muito pouco qualquer ilusão renovatória do governo Bolsonaro. Não durou nem 2 anos. Nem a primeira fase do mandato ele conseguiu trazer as mudanças que ele queria. Não mudou quase nada, não fez nada. Sim, e então, o que isso impactou na vida das pessoas, né? Enfim, o governo desde o começo, eu acho que é isso. Como você trouxe aqui o caso do Ministério da Educação, a gente viu e está vendo o Ministério da Saúde. Enfim, o próprio meio ambiente, com o Salles
né, passando a boiada dele aí em Esse é todos os competente. lugares. Esse, diferente dos outros, é competente, mas competente para o que há de mais Mas para perverso os próprios nos interesses, é interesses da isso, para os política. interesses de. Bom, mas com certeza, eu acho que assim, e a gente vê isso no reflexo na vida das pessoas, né? A gente teve aí uma série de aprovações que mexeram muito com a vida das pessoas, né, a aprovação do teto de gastos, as próprias reformas, e tudo isso as pessoas estão sentindo. As pequenas empresas estão se endividando ou estão quebrando durante essa pandemia, e isso ficou mais evidenciado, todos esses problemas, né, a população está desempregada, segurança alimentar é o que? Insegurança alimentar, porque as pessoas estão passando fome, porque não tem dinheiro para comprar, não consegue pagar o aluguel, então tudo isso é muito reflexo de toda essa política do governo federal, né? Então acho que isso reflete na vida nossa. Então quando as pessoas às vezes o que eu sinto, né? Às vezes a gente conversa, muitas pessoas ainda muito espectadoras, né, da política, e a gente precisa cada dia mais incentivar e cada dia mais abrir espaço, fortalecer e ampliar esses espaços de participação efetiva das pessoas, porque eu acho que assim não basta o voto, mas é importante que a gente tenha esses espaços efetivos de participação nos diversos níveis, porque, enfim, acho que só isso, só com mobilização social, enfim, só com esses espaços de participação a gente consegue, de alguma forma, balancear aí um pouco o que os governos podem trazer de resultados de pior, né? E no Você meio falou, disso surgiu várias frentes amplas, né, Joel? E eu queria te ouvir um pouco, vários movimentos, enfim, pela democracia, né? Movimentos de fortalecimento da democracia, frentes amplas, diversas, com diversos aspectos. Enfim, queria te ouvir um pouco e saber o que você tem achado sobre isso, se você acha que é uma das saídas, enfim, para a gente superar toda essa crise que a gente está vendo hoje. certo. Olha, deixa eu te dizer, eu tenho participado, eu hoje em dia basicamente só converso por aí. A pessoa acredita em ciência elementar e gosta de democracia, eu já estou aplaudindo, conversando, espalho o santinho da pessoa por aí. Para mim, meu patamar hoje em dia tá ali o mais baixo possível, o mínimo denominador comum, sabe? Porque acho que todo mundo que é honesto, todo mundo que valoriza uma sociedade democrática, de debate de ideias, e todo mundo que acredita minimamente num conhecimento objetivo na ciência precisa estar junto agora para combater uma força política que trabalha na negação dessas três frentes, né, que é desonesta até a raiz, é a máquina profissional da fake news, que não acredita em democracia, pelo contrário, gostaria de eliminar totalmente qualquer oposição, inclusive com a violência, se possível, e que nega de forma peremptória o mínimo do raciocínio e da mentalidade científica. Acredita na cura milagrosa, não é nem a primeira cura milagrosa do Bolsonaro, hein? Esse cara, quando o deputado aprovou 2 projetos de lei apenas, um deles era a pílula do câncer. Então ele, com a cloroquina agora, foi só a reedição do que já é uma mentalidade profundamente anticientífica desde o início do bolsonarismo, e que a gente vê os resultados dramáticos e trágicos para a sociedade agora, infelizmente, inclusive com mortes desnecessárias. Não é que não ia morrer ninguém, mas sem sombra de dúvida, a má gestão da crise do coronavírus no Brasil matou gente, foi responsável por mortes. Mas, enfim, eu converso com todo mundo hoje em dia, eu acho que esse é um esforço necessário, e para esse esforço acontecer, eu vou dividir em 2 pequenas partes aqui. Primeiro, um esforço entre pessoas que pensam e que debatem, que participam da política de forma mais direta, que representam instituições e tudo. O que essas pessoas eu acho que tem que fazer? Eu acho que tem que reaprender a discutir. Ou aprender pela primeira vez, talvez. Aprender que se tem alguém discordando radicalmente de você, não necessariamente essa pessoa é desonesta ou ou burra, e que ela pode ter bons argumentos e que vale a pena ouvir. Não é para concordar, não é para chegar num senso comum, não é para necessariamente chegar num consenso, mas e sim para saber diferenciar. Que se nesse momento a gente quer mudar esse negócio terrível que está aí, a gente precisa identificar não apenas quem concorda com a gente. Porque tem gente que concorda com você, concorda comigo, e que são verdadeiros bolsonaristas em potência ali, porque no fundo são os mesmos métodos, no fundo não tem nenhum apreço pela democracia também. A gente precisa identificar quem são as pessoas sérias, comprometidas e capazes de talvez liderar alguns espaços no Brasil, e que podem, portanto, ser parceiros, ainda que adversários, mas no fundo parceiros numa luta por uma sociedade mais democrática, que valorize o conhecimento
e o bem comum, tá? Como uma sociedade democrática faz por meio do debate, por meio da discussão, por meio da oposição. Isso é necessário para a democracia. Então, esse é um lado. Reaprender a discutir e a conversar e poder estar junto por causas em comum. Tá? Isso exige o quê? Confiar minimamente um no outro. Exige minimamente achar que se eu estou conversando com alguém, do meu lado não está alguém que é, no fundo, um inimigo da nossa sociedade, um perverso que quer me utilizar só para o ganho dele. Não. Tem alguém que, assim como eu, não sou isso, a pessoa que está ali também não é isso, e eu estou disposto, então, até a tolerar um pouquinho, porque há algumas coisas que eu sei que às vezes eu também posso errar um pouquinho para o outro lado. Esse é um lado. Agora, hoje em dia, a força que esse tipo de liderança de vários setores, ou grupos, ou instituições, ou partidos, o poder que essas lideranças têm de realmente impactar a opinião pública, na minha visão, é baixo. Eu não lideranças de institutos, de partidos, intelectuais, gente da universidade, não sei, todos juntos, acho ótimo que se juntem e que façam coisas. Mas, para mudar a opinião pública hoje em dia, isso não basta. Hoje em dia é preciso o diálogo e a fala direta com as pessoas, que é o que as redes sociais proporcionaram. O bolsonarismo, ele é um fenômeno que seria impossível sem as redes sociais. Em que mundo Bolsonaro sequer seria viável como candidato social, sem WhatsApp e sem redes sociais? Não tinha, não tem a menor chance. O que ele soube explorar da forma mais desonesta possível foi essa facilidade da comunicação direta com as pessoas e das pessoas entre si. Explorou isso da forma mais desonesta. É preciso saber explorar isso de forma honesta, de forma boa, apostando nessa fala direta com as pessoas, que não é a grande mesa redonda das lideranças que as pessoas vêm assistir e atrai o público. Isso, hoje em dia, para mim, assim, o poder disso está em baixa, está em baixa. É o influencer, é o cara que fala direto com as pessoas, o blogueiro, o youtuber. Eu acho que não que as pessoas precisam ser isso, mas que acho que esse tipo de atuação, ele indica um pouco onde é que está o jeito de chegar nas pessoas hoje em dia. Esse é o jeito, é uma outra linguagem. E daí eu acho que precisa ser feito um esforço muito grande de entrar nisso e mergulhar nisso com tudo também. Então, quando eu vejo um Felipe Neto se interessando, entrando, eu falo, olha, que interessante, hein? Ali tem algo interessante. Não que eu vá defender a candidatura dele, não que eu vá votar nele para absolutamente nada, não sei se ele vai ser candidato ou não, mas no Mas mínimo é uma pessoa que comunica, né? Você está comunicando, se comunicando, escutando, né? Eu acho que com certeza, tem um potencial muito grande. É alguém que tá, e outros que não são youtubers, mas precisam saber usar também desse tipo de ferramenta de linguagem para conseguir chegar nas pessoas e estabelecer essa conexão com as pessoas. A gente vive uma crise de confiança institucional na nossa sociedade. Se você fala, olha, eu tenho uma informação aqui que... E eu estou discutindo alguém, ó, mas a Folha, está aqui, ó, na Folha, mostrou isso. Ah, a Folha de São Paulo, você acredita em Folha de São Paulo? Não sei o que, você acredita em jornal? Então, você mostrar algo de um jornal, às vezes a pessoa ela desacredita naquilo. Agora, essa mesma pessoa, ela vai acreditar na hora, automaticamente, num áudio, que ela sabe-se lá quem foi que gravou, mas que foi repassado a ela no grupo da família. Essa mesma pessoa que é cética com relação a uma universidade, a um jornal profissional, é crédula, assim, ao absoluto, com um áudio X que sabe-se lá quem fez. Por quê? Porque está no vínculo da confiança dela aquilo. Está reafirmando as certezas que ela já traz e está vindo de pessoas em que ela acredita. E essas correntes, né? Eu vejo em casa, minha mãe, minhas tias, enfim, recebe uma coisa, vai lá e repassa, assim, sem... Porque é isso, né? Eu acho que vem fácil, chega fácil você... uma linguagem acessível, porque eu acho que também muito quando a gente vai discutir política. Eu fiz gestão de políticas públicas, mesmo, enfim, todo mundo que está aqui discutindo, assim, muita gente, você tem uma linguagem difícil, né? Difícil, às vezes, se comunicar com as pessoas. E acho que quando a gente vai tornando essa linguagem difícil, né? Então, começa a falar de economia, mas não traz isso para a realidade. O que isso vai significar no meu cotidiano? E você traz essa linguagem fácil, mensagem no WhatsApp, é uma coisa que todo mundo tá vendo o tempo inteiro. Então é isso, as correntes vão mudando e aí é isso. O Bolsonaro usou isso da pior forma, mas usou, né? Usou, chegou nas pessoas e eu acho que isso também foi um dos grandes êxitos. Aqui alguém perguntou isso, então eu acho que realmente essa foi um dos grandes êxitos dele. Mas eu acho que quando você estava falando da frente ampla, eu concordo. Eu acho que cada dia mais a gente precisa
incentivar e fortalecer esses movimentos pela democracia, enfim, que tenham valores em comuns, né? Eu acho que pelo menos a convergência de alguns princípios, a convergência de algumas coisas não dá para abrir mão nesses movimentos. É claro que vai ter discordância, porque as pessoas vêm de posicionamentos diferentes, de programas diferentes, de ideologias diferentes, mas eu acho que é o mínimo, e o mínimo é também trazer as pessoas para a discussão, porque são as pessoas que estão sentindo na pele o que é viver num país tão desigual como o nosso, numa cidade tão desigual como nossa, enfim, que os números, né, só crescem, os números de cada desigualdade, assim, tanto com as mulheres, desemprego, fome, população em situação de rua. A gente sabe como está grave a situação do país, então a gente precisa ouvir essas pessoas, precisa ter novos canais, né? Usar a tecnologia ao nosso favor para que a gente possa criar esses diálogos, esses espaços de comunicação, né? Alguém falou aqui, comunicação empática, escuta ativa, eu acho que é isso mesmo. Sem isso a gente não consegue ir para frente e a gente precisa, assim, combater todas as desigualdades, porque a gente está vivendo, assim, cada dia mais um país mais desigual. Eu tive recentemente em 2 bairros aqui próximos da minha casa, e assim, muito difícil, que mais os jovens sem trabalho, sem expectativas, as mulheres, enfim, em casa, dando conta de várias coisas, né? Dando conta do trabalho no lar, desempregadas, cuidando da família, achando um jeito de encontrar dinheiro. Então, acho que é isso, né? Toda essa política, a política se traduz no cotidiano das pessoas. E eu acho que são essas pessoas que a gente precisa trazer, enfim, abrir espaço para que a gente possa discutir um pouco sobre isso, né? E aí a gente começou a falar um pouco, você falou um pouco, eu estava falando um pouco de como que a gente avança. Eu queria te escutar um pouco sobre qual a agenda mínima, então, o que você pensa que seriam ações mínimas para a gente avançar nessas discussões numa frente ampla, ou mesmo nesses movimentos amplos, assim, para a gente superar isso que a gente está vivendo hoje, né? Eu gostei que você tenha trazido muito a questão social aqui da desigualdade, né? Que sem dúvida é um dos grandes debates aí do mundo inteiro e no Brasil, então, um dos países mais desiguais do mundo aí, ainda mais. Agora, ligado a isso, veja como o Bolsonaro, por sorte, porque ele jamais planejou isso, ele jamais imaginou isso na campanha, e o Guedes também jamais sonhava com isso, mas topou em algo, bateu o pé em algo que ele viu, opa, aí está minha tábua de salvação, com relação ao coronavírus e a criação da renda não, né, do auxílio emergencial nessa pandemia. Eu não sei se você chegou a ver um número surpreendente. Embora a população brasileira esteja aí durante a pandemia ficando mais pobre, o desemprego aumentou, enfim, as empresas, demissões em massa e tudo mais, mas veja que coisa, o índice de miséria no Brasil, pobreza extrema, caiu durante a pandemia. Por quê? Por causa do auxílio emergencial. O auxílio emergencial tem representado um aumento de renda para as famílias da base, as famílias mais pobres do Brasil. E isso fez os números da miséria derem uma leve diminuída. E o Bolsonaro viu isso e falou, opa, isso é ouro para mim. Ele vai usar isso a favor, né? Ele não queria dar os R$ 600, mas é isso que chega e que o governo deu. Exato, ele queria dar nada, depois ia topar 200, o Congresso forçou, daí ele foi para os 600 ali, não queria terminar, agora estendeu, mas percebeu que, veja só, ao mesmo tempo em que um público mais de classe média, essa classe média mais reaciona, não sei o quê, tem que acabar com tudo isso aí, né? Essa aí meio se decepcionando com o governo Bolsonaro, ele consegue, ao mesmo tempo, que muita gente da base da pirâmide brasileira, em todo o país, inclusive no Nordeste, onde ele tinha ido pior, comece a apoiá-lo e comece a ver com bons olhos o seu governo. Por quê? Porque está distribuindo esse projeto, esse auxílio emergencial e já está pensando em maneiras de tornar isso permanente, para manter esse apoio popular. Então, isso está no horizonte do Bolsonaro, isso está muito claro para ele. Até o Guedes, hoje em dia, fala de Renda Brasil, está animadíssimo com isso, não sei o quê. Esse é graças à bondade do Bolsonaro? Não. Veio dele a ideia? Não. Mas é um fato. Vem do governo e as pessoas vão associar isso ao Bolsonaro e ele vai se colar isso ao máximo. Agora, ele também tem um horizonte aí que não é de todo otimista nesse sentido. Por quê? Porque a situação fiscal do Estado brasileiro ela é gravíssima.
Você já vi que você é bastante contra diversas das medidas feitas nos últimos anos de tentar resolver a situação fiscal do Estado brasileiro. Mas, ó, pode ser contra essas, mas não tem escapatória. Alguma coisa terá que ser feita para resolver a situação fiscal do Estado brasileiro, ou seja, a incapacidade do Estado brasileiro de arrecadar mais do que o que ele gasta todos os anos. Um ano de déficit não é um problema, como um ano esse da pandemia. Alguns anos, para levar o país para frente, não é um problema. O problema é se o Estado é incapaz de, em qualquer ano, arrecadar mais do que ele gasta. Porque isso significa o quê? Que ele vai se endividar cada vez mais, cada vez mais. E é déficit primário, hein? Isso nem chegou no pagamento de juros ainda, é só nas operações do Estado brasileiro, o que ele arrecada e no que ele gasta com a população, ele já é deficitário aí. E é quase impossível reverter isso sem mudar profundamente diversas coisas, entre elas previdência, entre elas gasto com pessoal e outros gastos aí, e rever desonerações tributárias várias, isenções e todo o resto. Então existe uma discussão fiscal real. Portanto, eu acho que a discussão que o Brasil precisa ter, que as pessoas que estão comprometidas com uma frente ampla, que precisam ter, é como é que a gente vai conciliar essas três coisas. Crescimento econômico, que vai precisar ter. O Brasil, se dividisse igualmente a sua renda hoje em dia, não dava renda média metade do que é Portugal. Então o Brasil não é uma nação rica, mal distribuída. O Brasil ainda não é uma nação rica. Se ele quiser ter um nível de vida que se aproxime das nações mais pobres da Europa, ele ainda vai ter que crescer. Não é só distribuir, vai ter que crescer também, porque se distribuir agora está longe ainda do que são as nações mais pobres da Europa. Tá? Então o Brasil vai ter que crescer, vai ter que ter crescimento econômico, vai ter que ter distribuição de renda, porque é um dos países mais desiguais do mundo, a gente vê como isso se reflete na sociedade, e vai ter que ter algum tipo de responsabilidade fiscal. Como é que você vai conciliar essas três coisas? Porque qualquer uma delas, se você não tiver, as outras duas vão cair junto também. Se você não tiver algum tipo de ordem fiscal aí, pode ter certeza, acontecer com o Brasil como um todo, o que acontece em alguns estados quebrados. Não vai mais pagar funcionário, não vai mais ter como prover as diversas assistências sociais que precisa fazer, não vai ter dinheiro para investimento nenhum. Daí o país não enriquece e não distribui nada também. Então, a discussão tem que ser como é que você resolve essas três coisas. Eu estou mais do que preparado para ser o primeiro a dizer o seguinte: a agenda de reformas econômicas que vem sendo feita aí, eu diria desde o segundo mandato da Dilma, porque ela também, quando assumiu, já colocou o Joaquim Levy ali, mudou um pouco a cara do governo, mudou um pouco a intenção do governo ali no plano da economia. Desde ali até hoje, tem uma agenda clara de ajuste fiscal que não tem sido muito bem sucedida. Em nenhum ano até agora o gasto do Estado brasileiro caiu, mas de alguma maneira alguma coisa ou outra foi segurada ali, mas nenhum ano caiu, hein? Só aumentou o gasto do Estado. Então não tenho ilusões quanto ao tal da austeridade. Tudo. Não teve um ano sequer em que o Estado gastou menos que no ano passado. Mas acreditava-se que essa agenda, somada a uma ou outra reforma aí do ambiente de negócios, fosse trazer o tal do crescimento, gerar empregos e tudo. E o que a gente viu desde 2016 até aqui, até o antes da pandemia, foi uma recuperação, mas uma recuperação muito lenta, de um crescimento pífio do PIB ano a ano e uma diminuição assim muito pequenina do desemprego. Agora, logo antes da pandemia, tinha chegado a 11%. Bom, saiu de 14%, chegou a 11%, ok, melhorou, mas em 3 anos, melhorar 3 pontos percentuais, assim, é uma coisa muito pequena. A taxa de desemprego no Brasil seguia altíssima. Então, quer dizer, apenas essa agenda do ajuste fiscal, que nunca vai ser perfeita, porque é difícil fazer, e das reformas, talvez ela não estivesse gerando todo o efeito que se esperava dela. Então, como é que a gente concilia ela com uma agenda que consiga fazer, talvez, algum papel de investimento, alguma coisa que possa girar o motor um pouco mais rápido aí, daqui para frente? Acho que essa é uma discussão importante que todos têm que chegar a ela sem desqualificar de largada o que o outro está falando, sabe? Sem achar no ponto de partida que se a pessoa que está discordando comigo desse ponto, no fundo, não dá para conversar, né? Ela defende os ricos, ela está só nesse jogo para isso, ou então ela defende o velho PT e a roubalheira que tinha antes e os privilégios do funcionalismo público. Né? Você não pode chegar nessa conversa pensando isso. Então, acho que esse é um dos pontos. Mas muito interessante, você trouxe nesse aspecto, né? A gente precisa crescer, mas precisa combater as desigualdades, redistribuir renda, e eu acho que é justamente isso. Quando a gente está falando de crescimento econômico, né, que a gente precisa, né, não é possível só a gente se desenvolver
com esse nível que a gente tem de desigualdade hoje no nosso país. E eu acho que é para isso a gente vai precisar sim mobilizar o orçamento, e aí vai precisar sim disputar esse orçamento, e como é que a gente disputa, aí sim vai vir as divergências, porque, enfim, aqui a gente já teria as nossas, mas eu acho que é justamente isso, porque quando você está, né, forçando essa disputa pelo orçamento com o teto dos gastos, mas você tem toda uma camada que está ganhando com isso, né? Você tem todo um judiciário com seus super salários, os próprios, né, os militares, toda a isenção fiscal para as grandes empresas. Então, talvez pensar em uma reforma tributária com aspectos de progressividade, pensar como que a gente consegue distribuir renda, como a gente cria, de fato, um programa, né, de geração de renda e de trabalho para o país, e como que a gente coloca nisso, né, o programa da renda básica, né, a gente tem aí uma frente ampla aí dentro do Congresso, né, dentro da Câmara dos Deputados discutindo essa questão da renda, né, de cidadania, da renda básica. Eu acho que é importante a gente discutir isso, ter diálogo com os diversos setores, sim, acho que diálogo é o essencial no momento que a gente vive hoje no nosso país. E eu acho que isso é uma algumas das coisas. E, enfim, nas cidades a gente está vendo, né, aqui, a gente vai precisar investir em saúde, a gente precisa investir em educação, e a gente, enfim, está vendo isso, né, todos os dias, no dia a dia das famílias. E eu acho que sim, e continuar combatendo corrupção, mas combatendo corrupção com muita transparência, não com medidas provisórias como a do governo, que tentou aí burlar os procedimentos da lei no meio de uma pandemia, quando a gente precisa ter mais informação, quando a gente precisa ter mais transparência, mais controle social, e construir, sim, um governo aberto, né? Que eu acho que quando a gente... É justamente o oposto que a gente tem feito, né? A gente tem construído governos fechados. Então, acho que participação social, controle social, mais transparência, né? Eu acho que assim a gente consegue avançar com diálogo, a gente consegue construir uma agenda mínima que faça a gente sair da situação que a gente está vivendo hoje no país. Mas acho que isso é uma das questões mesmo, Joel. Bom, para a gente ir encaminhando para o final, queria retomar uma questão que a gente colocou no começo, que tem mais a ver, talvez, com essa cultura aí bolsonarista, né, com isso que, enfim, a gente tem construído. A gente falou um pouco de renovação política, falou um pouco, né, eu queria aqui falar um pouco das mulheres, que eu acho que é muito importante, a gente tem discutido muito isso, né, de o quanto é importante a gente inserir mais mulheres no espaço e que as mulheres estejam nos espaços de decisão, não só como representantes, mas nos fóruns, né, sociais, nos conselhos. Eu acho que é importante a gente ter uma representação feminina muito baixa, né? O Congresso, na Câmara dos Deputados, são 15% de mulheres, ainda é muito pouco, uma das piores aí do mundo. Na Câmara aqui de São Paulo, 20%, foi um recorde. Mas ambas as coisas, eu acho que a gente tem que ter uma reflexão. Você trouxe essa reflexão já no começo, eu queria que a gente discutisse um pouco isso, porque não é uma renovação por renovação, não é só trazer mulheres, mas assim, o que essas pessoas defendem. Eu acho que isso é o mais importante, quais aspectos elas se baseiam, porque é importante que a gente tenha mulheres comprometidas, sim, com a erradicação da pobreza, com o combate às desigualdades sociais que a gente vive no nosso país. A gente precisa de uma renovação de práticas, né? De práticas políticas, de pensar a política de uma outra forma. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre esse assunto, para a gente já ir encaminhando aí para o final aqui da nossa live. Vamos lá, eu vou também te lançar uma provocação aí, vamos ver como é que você responde também. Mas é um argumento que eu já ouvi, que eu acho interessante, que é sobre a participação feminina na política. E como hoje em dia, isso se levantou mais lá no começo da pandemia, eu quero ver como é que estaria agora, mas você levantou que, olha, diversos dos países que têm tido uma resposta mais sã, mais razoável, mais sensata à questão da pandemia, tomando as medidas necessárias, fazendo esforço, tudo, são liderados por mulheres, né? Eu lembro da Alemanha, da Nova Zelândia, enfim, tinha outros ali, mas acho que os que mais sobressaíram eram até esses dois. E existe um argumento, portanto, que é o seguinte, veja, a participação excessiva masculina na política, ela traz um certo tipo de práticas e de condutas e de formas de caráter que podem ser muito danosas.
pessoas como Trump, como Bolsonaro, eles encarnam o que seria o estereótipo total do que é o homem macho, né? O que é o jeito, machão, não sei o que, não tô nem aí para nada, quero fazer do meu, impor o meu jeito e pronto, isso é o legal de se fazer mesmo, não pensar nos outros. Também não me importa tanto com a discussão de ideias, não, o importante é impor a minha vontade aqui no cenário e fazer isso acontecer. Isso é desastroso para um país. Se esse tipo de atitude impera, é desastroso para o país. A gente está vendo nos Estados Unidos agora, a gente está vendo a humilhação do Trump repetidas, e aqui no Brasil coisas similares aí por causa do Bolsonaro. Então o argumento é o seguinte: as mulheres trariam outro tipo de virtude para a política. Agora, esse argumento, e é importantíssimo, a gente precisa ter isso. Agora, esse é um argumento também que meio que aceita, então, que homens e mulheres têm perfis muito diferentes e que têm jeitos de ser diferentes, né? O que você acha disso? Eu acho interessante esse pensamento, mas ao mesmo tempo traz essa questão. Então, homens e mulheres são duas coisas meio diferentes ali que estão. Eu acho que a gente vai encontrar mulheres de todos os tipos, porque afinal a gente vive um processo histórico de machismo no nosso país. E é claro, né? Outro dia eu ouvi alguns comentários de um rapaz da minha rede que falou assim: mas vocês são muito desunidas, vocês não se conversam, e como vocês querem construir, né, essa luta de vocês e tal. Mas eu acho que muito a consciência vem muito com o passar dos anos, acho que com o próprio processo de tomada de consciência das mulheres de uma luta histórica por mais espaço, por mais representação, porque a representatividade importa sim, ainda mais num país tão plural como o nosso, importa não só para as mulheres, importa ter mais negros, ter mais pessoas da periferia. Eu acho que isso sim faria da nossa democracia uma virtude para a nossa democracia para avançar no país, né? Eu acho que a gente olha os casos e realmente eu acho que tem alguns olhares, um olhar mais atento, uma abordagem mais atenta para algumas questões que talvez a gente não veja em tantos homens, mas também a política está muito masculinizada, vocês têm muitos homens, então eu acho assim, as mulheres têm gerenciado melhores as crises aí durante a pandemia, isso é um fato, não dá para negar. E elas têm olhado e tido um olhar mais atento para a construção de governos mais transparentes, de governos mais participativos. Eu acho que isso não dá para negar também, mas eu acho que tem uma questão atrás que faz parte também de discutir a renovação política, que faz parte de discutir, é que tenham pessoas comprometidas com essas lutas, com essas bandeiras, com essas causas. Porque sim, porque você tem todo um processo histórico que a pessoa pode estar muito influenciada ainda por não ter tomado uma consciência sobre isso, né? Mas eu acho, um pouquinho do que eu acho é que tem um olhar, sim, a gente acaba vendo isso nas atuações. Eu trabalhei muito com transparência, enfim, com controle social, controle interno, eu gosto muito dessas áreas, né? Trabalhei 6 anos na gestão pública municipal. E tem sempre aquele olhar para o social, né? E eu acho que isso a gente vê em muitas mulheres, sim, mas a gente vai ver as mulheres, por exemplo, do governo Bolsonaro dizendo, enfim, que menina tem que usar rosa e que homem tem que usar azul, e é isso a vida, porque é contaminada por todo um processo histórico de um país machista, um país, enfim, que pouco deu espaço para as mulheres, enfim, que as mulheres tiveram sempre que lutar muito, assim como a população negra no nosso país, né? Eu acho que um pouco isso, assim. Nem sempre a pessoa de um perfil vai ter as opiniões que você associaria àquele perfil, né? Veja as mulheres mais votadas, as que mais se destacam na Câmara dos Deputados, muitas vezes Joyce Hasselmann, Carla Zambelli, Bia Kicis, as que mais aparecem aí gritando e falando, são justamente, muitas vezes, inimigas de qualquer causa que se assemelhe aí ao feminismo e tudo o resto. Embora tenha outros exemplos de bela renovação também. Eu acho que a Tabata Amaral tem feito um belíssimo trabalho aí com uma política estreante e que tem proposto com seriedade, com responsabilidade, às vezes até apanhando do partido dela, mas com integridade e responsabilidade pelo país se colocado em diversas questões. Sim, com certeza. Bom, Joel, estamos finalizando aqui a nossa live. Queria te agradecer por esse bate-papo hoje. Espero que a gente possa se conversar e conversar mais em outros momentos. Agradecer a todo mundo que ouviu aqui a nossa live, que participou, muitos comentários.
Dizer que a gente deixa gravado e disponibilizado no IGTV, então dá para compartilhar, dá para ouvir de novo, mostrar para os amigos. E, enfim, a gente está tentando manter aqui alguns debates no nosso Instagram. Muito obrigada mais uma vez. Boa noite para todo mundo. Muito obrigado pelo convite, adorei a conversa também. Muito sucesso aí. Obrigada, até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.